sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Este vídeo é um podcast onde faremos a leitura do livro de apoio da revista deste quarto trimestre de 2023 para você meditar. Lembrando que este livro de apoio faz parte da série de lições bíblicas que estudamos todos os domingos pela manhã, usando os temas definidos da revista da editora CPAD. Acompanhe a leitura, isso irá facilitar a sua compreensão quando postarmos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição. Desde já, agradeço a sua companhia e a atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da nossa fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para a plataforma do YouTube, recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários para testar os seus conhecimentos em relação ao tema proposto da lição. Também postamos o vídeo do esboço, fazendo comentários dos pontos principais, e toda semana também postamos o vídeo da leitura do livro de apoio, uma leitura feita na íntegra do livro de apoio. Então, vamos começar. Capítulo de número 4 do livro de apoio, título Missões Transculturais no Novo Testamento. Missões é a suprema tarefa dada à igreja por Deus e que ela, seguindo o exemplo de Cristo, deve proclamar palavras e ações do reino de Deus, chamando todos ao arrependimento e à fé em Cristo. Enquanto no Antigo Testamento tinha a tendência centrípeta, no Novo Testamento demonstra claramente a atitude ativa, ou seja, a centrífuga. Agora a igreja tem que sair para alcançar o resto do mundo. No Novo Testamento encontramos a igreja realizando missão centrífuga, que em física é a força rotativa que impele os objetos de um centro para fora. Ou seja, é a igreja primitiva enviando missionários para fora dos seus limites culturais com o objetivo de atingir outros povos. Em Lucas capítulo 10, verso 2, a palavra diz enviar. No grego é ekbalo e dá o sentido de tirar com força ou lançar para fora. Portanto, a natureza da missão da igreja é a missão centrífuga que requer ir a outras gentes e ganhá-las, onde quer que se encontrem para Cristo. Depois de ganhá-las para Cristo, devem ser formadas extensões da igreja no seu próprio país. Em seguida, esse mesmo povo levará a cabo missões centrífugas, saindo a pregar. A teologia do Novo Testamento é evidentemente missionária. Enquanto o povo de Israel falhou no seu propósito missionário, Deus decidiu organizar um novo povo, que é a igreja do Novo Testamento, e designou a tarefa missionária. O clímax dos propósitos universais de Deus para a redenção do homem é atingido no Novo Testamento. A palavra de Deus ensina que a responsabilidade primeira da igreja é executar a obra missionária. Entendemos claramente que tal responsabilidade é tanto coletiva como individual. Enquanto responsabilidade coletiva, a igreja é vista como reunião ou assembleia dos salvos. Já como individual, refere-se a cada crente como membro integrante da igreja. O clímax dos propósitos universais de Deus para a redenção do homem é atingido no Novo Testamento através da nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, desde a promessa de semente da mulher em Gênesis capítulo 3, verso 15. Passaram-se cerca de 4 milênios. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Encontra-se em João capítulo 20, verso 21. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Jesus disse aos seus primeiros apóstolos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Encontra-se em Mateus capítulo 4, verso 19. Missionário é uma pessoa com chamada divina para o ministério, que deixa o seu país para ministrar a um povo de cultura ou civilização diferente.
A Igreja de Cristo é um instrumento de Deus para atingir os seus propósitos na terra. Ela recebeu a ordem de evangelizar o mundo, e esse é o grande desafio da Igreja de Cristo antes de subir aos céus. O Senhor deixou a ordem mais importante aos seus discípulos. Fazer missões é, portanto, uma ordem, um mandamento bíblico, e não meramente uma opção, um parecer ou uma recomendação. O Espírito Santo é o poder para as missões. Os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos desse poder, pois não podiam começar a obra de Deus sem o revestimento de poder. O Espírito Santo conduz os discípulos a entenderem que o Evangelho é também para os povos. Ele guia os obreiros ao campo missionário e chama os obreiros às missões transculturais. Vejamos agora o primeiro ponto da lição, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. O primeiro tópico nos diz: a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, em razão de que a sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus possui um plano que envolve todas as coisas. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o seu objetivo. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse desiderato, mostrando ao mundo o grande amor de Deus. E é à luz dessa revelação de Deus que a igreja enfrenta o maior desafio do cristianismo, a inacabada tarefa missionária, cujo âmago é a evangelização. Segundo tópico, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O Cristo dos Evangelhos é um Deus missionário. A mensagem principal dos Evangelhos é a vida do Filho de Deus. Jesus é o centro de cada frase dos Evangelhos, e a vida de Jesus é o exemplo maior de missão. Muitos missionários deixam as suas casas, o seu conforto e as suas famílias para irem ao encontro dos necessitados, dos sofridos, dos que estão distantes de Deus. Jesus deixou a sua glória, o seu trono, e veio estar entre nós como homem. E mais, ele deu a vida por essa missão. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, foi o missionário por excelência, tendo deixado a glória que tinha com o Pai Celestial e tendo sido enviado por ele. Tal afirmativa enfatiza a revelação mais magnífica da palavra de Deus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confirmada em João capítulo 3, verso 16. Terceiro tópico, a igreja à luz dessa revelação. Não nos esqueçamos de que servimos a um Deus de amor, que trabalha em nosso favor, que é missionário, que não desiste de nós. Somos alvos desse Deus maravilhoso. Saibamos, portanto, que o Senhor conta com cada um de nós nesse processo missionário, para que, indo, façamos discípulos e anunciemos que o nosso Deus missionário continua trabalhando. Quando olhamos para os evangelhos, vemos a face de um Deus missionário que larga tudo para buscar o homem. Um Deus que não só tem um belo discurso acerca do amor, mas que transforma o discurso em prática e em ação. De acordo com os evangelhos, o papel de Jesus durante o seu ministério terreno é de o enviado e tornar o seu povo missionário. O seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para as pessoas. Olha o que diz Isaías, capítulo 61, do verso 1 a 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Os evangelhos foram escritos quando a igreja estava engajada em missões. Eles foram escritos com o objetivo de que as pessoas pudessem lê-los e chegar ao conhecimento do Senhor Jesus.
Na parábola do semeador, Jesus, ao falar sobre os 4 tipos de terrenos, ensinava sobre a reação das pessoas confrontadas com o evangelho. Jesus conta uma parábola semelhante em Marcos, capítulo 4, do verso 24 a 30. Cada um dos evangelhos termina com a grande comissão. A síntese da grande comissão, através desses textos, é tornar as pessoas de todos os lugares discípulos de Jesus. Segundo ponto da lição, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. O primeiro tópico nos diz assim, nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, o poder do Espírito Santo capacitou a Jesus para anunciar as boas novas através da cura dos enfermos, da expulsão de demônios e da libertação dos cativos. E os primeiros cristãos e líderes da igreja cristã tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos e nações em todos os tempos. O ministério público de Jesus e o ministério público da igreja, no livro de Atos, tiveram o início com a experiência com o Espírito Santo. Segundo tópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Felipe e Pedro. Felipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontra um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de ter-lhe anunciado o evangelho, batiza-o nas águas. Encontra-se registrado no livro de Atos, capítulo 8, verso 26 a 39. Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todos, independentemente da sua nacionalidade. Agora o tópico 3 do livro de apoio, que está relacionado também com a lição. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Em Atos dos Apóstolos, vemos que, através do ministério de Paulo e seus companheiros, a igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Barnabé, após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram através da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado por aquela igreja, justamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Antioquia transformou-se na primeira igreja missionária gentia. João relata que Deus tem interesse pela salvação de todos os homens. No Pentecostes, vemos mais uma vez os olhos de Deus postos sobre as nações, pois ali estavam reunidas pessoas de várias partes do mundo, e todos foram cheios do Espírito, simbolizando assim a ação de Deus sobre toda a carne. Dessa forma, no livro de Atos percebemos o Espírito missionário de Deus trabalhando incansavelmente para levar a igreja a testemunhar o amor de Deus, para fazer com que a igreja deixe de estar fechada nos seus muros, saindo da sua zona de conforto e tenha no seu peito uma verdadeira paixão pelas almas. O Espírito Santo de Atos dos Apóstolos é um espírito missionário. Dentre as mais funções dele está o de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. A obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus dependeu da unção do Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Alguém já disse que o livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, e isso porque todo o livro é pautado na ação do Espírito Santo na vida da igreja. Antes de receberem o poder do Espírito Santo, os discípulos estavam meio que acovardados, sem rumo, sem direção. Ao receberem a unção do Espírito Santo, tornam-se verdadeiros missionários, impulsionados aos perdidos e cheios de ousadia para anunciar a grande obra de Cristo. O Espírito Santo não permitiu que os próprios apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis nas contribuições, o que proporcionava alegria e liberdade para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo, e assim pregassem a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários
para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos, capítulo 16, do verso 4 a 7, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada, onde e por quem. O Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus. A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. Esse mesmo poder do Espírito Santo concedeu a mesma autoridade espiritual aos discípulos no capítulo 2 de Atos. A finalidade de Deus é que Cristo seja conhecido, amado, honrado e louvado por todos. Jesus é o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 4, verso 2 e 3, o seguinte: perseverai na oração, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Nenhum projeto missionário, nenhuma igreja e nenhum missionário serão bem-sucedidos se não orarem. Uma igreja missionária é uma igreja de oração. Durante o ministério do apóstolo Paulo, o que mais lhe confortava nas suas viagens missionárias era saber que a igreja estava sempre em contínua oração em seu favor. Toda igreja deve ter como prioridade a oração e a evangelização, e sempre estar orando pelos que pregam a palavra de Deus. De igual forma, cada crente deve ser um coparticipante da evangelização, orando. Paulo estava agradecido à igreja de Filipos porque era sempre apoiado pela igreja local, que cuidava dele nas suas viagens missionárias. O missionário deve, primeiro, estar sempre apoiado pela igreja local. Segundo, ser alguém que sabe contentar-se com o que tem. E terceiro, não trabalhar na obra do Senhor visando os bens materiais, mas sim frutos espirituais. Partimos agora para o terceiro ponto desta lição: a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. As igrejas das epístolas são missionárias. Em primeiro lugar, porque a maioria é de cartas endereçadas às novas igrejas nascidas do esforço missionário dos apóstolos, principalmente de Paulo. A partir daí, vemos expressões que demonstram que essas novas igrejas nasciam tendo a consciência da missão. Os membros da igreja de Filipos, por exemplo, são chamados a resplandecer como astros no mundo e a preservar a palavra da vida. Os tessalonicenses são descritos como tendo não somente recebido a palavra do Senhor, como também feito com que ela repercutisse nas regiões vizinhas. Primeiro tópico, nas cartas paulinas. Paulo escreveu as suas epístolas como um missionário. O seu objetivo era instruir as igrejas nos assuntos teológicos e práticos importantes. Romanos é um livro universal. Todos pecaram e estão culpados diante de Deus. O Senhor é o Deus tanto de judeus quanto de gentios, deixando claro o processo pelo qual ambos são salvos. As cartas aos Coríntios ilustram a aplicação universal do Evangelho, mencionando muitos problemas relacionados unicamente aos gentios. Na segunda carta, declara que Cristo morreu por todos e que nos foi dado por Deus o ministério de reconciliação. Em Gálatas, as escrituras abraâmicas de Gênesis são interpretadas com referência a Cristo. A epístola aos Efésios argumenta a favor da unidade da igreja de Cristo como sendo um único corpo sem respeito às origens judias ou gentílicas. Colossenses lida com o problema de uma cristologia diluída, resultado do ambiente não cristão no qual a igreja foi fundada. Tito e 1 e 2 Timóteo lidam especificamente com qualificações para a vocação missionária, como dirigir os assuntos de uma igreja local, bem como preocupações práticas resultantes de uma escatologia falha. Segundo tópico, nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. Hebreus, por exemplo, foi destinado aos cristãos judeus de idioma grego que viviam fora da Palestina. O escritor demonstra a descontinuidade entre a velha e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus irá levá-los para o centro da vontade de Deus, a fim de realizar a sua vontade como lhe agrada. No Novo Testamento, a carta aos Hebreus é única quanto à sua estrutura. Começa como tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta. Tiago contém a sabedoria prática, como temas reminiscências tanto da literatura da sabedoria do Antigo Testamento,
quando no Sermão do Monte de Jesus. Pedro assegura aos estrangeiros, em 1 Pedro capítulo 1, verso 1, que, embora não fossem um povo, eles agora eram o povo de Deus. Na segunda epístola, Pedro relaciona a vinda de Cristo à paciência de Deus, prolongando a oportunidade de salvação aos que perecem. Terceiro tópico, no Apocalipse. O clímax do Apocalipse é um clímax missionário. Se encararmos o Apocalipse como uma visão do futuro, veremos que a missão da igreja será cumprida, pois João contemplou uma multidão que vinha de todas as nações, tribos, povos e línguas, ou seja, as nações alcançadas sem acepção de pessoas. A margem central de Apocalipse é o anúncio de um cordeiro que é leão e que venceu não para o seu benefício próprio, mas para conceder vitória aos que nunca venceriam sozinhos. Isso sim é missões. No livro de Apocalipse, Jesus revela a João a conclusão da longa jornada até os confins da terra e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas referidas nos capítulos 2 e 3 situam-se na província da Ásia, e assim devem ter sido vistas como igrejas missionárias. João relata que Deus está interessado pela salvação de todos os homens. O Novo Testamento mostra com mais clareza a jornada pela qual Deus planejou restaurar a humanidade dominada pela maldição proveniente da queda. Para esse fim, o Senhor Deus envia o seu próprio Filho, que comprou com o seu sangue homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os os seus cooperadores na obra de restauração de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás por intermédio da sublime tarefa missionária. Missões nasce no coração de Deus, opera na história através do poder do Espírito Santo e aponta para Jesus como Senhor de todo o universo. Missões está no coração de Deus. E onde mais? No coração de quem ama a obra missionária, nas mãos de quem contribui para os missionários, nos joelhos que se dobram para interceder por missões, nos olhos de quem chora pelos missionários que sofrem, na mente de quem pensa diariamente em missões, na boca de quem divulga a obra de missões e na vida de quem se entrega pagando o alto preço para fazer missões. Amém. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado nesta leitura do livro de apoio. Mais uma vez eu peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Inscreva-se, dê o like no gostei e deixe o seu comentário. Isso é muito importante para nós. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe.